Cumprimentar a todos e a todas, cumprimentar os membros da mesa, o Rui Moreira e o Babadir de Monjá, que já conheço há algum tempo, né? Tivemos uma participação na elaboração e construção do Museu de Percurso Negro em Porto Alegre, né? Enfim, cumprimentar a Denise Jardim, a Séries, colegas, o Edilson Navarro do Movimento Negro, enfim, e o Guto, né? Bom, eu vou antecipar uma desculpa, porque hoje está iniciando a festa da Nossa do Rosário, que é a festa do Moçambique, que é uma congada gaúcha, né? Enfim. Então, pelos atropelos, eu hoje, lamentavelmente, eu ficar devendo para vocês vídeo do grupo, né? Mas eu vou tentar transmitir o que seria mais ou menos o entendimento do Moçambique de Osório, que aqui no Rio Grande do Sul se alinha uma certa diversidade congada com o Kiko Bide Tavares, né? Enfim. Bom, eu fico um pouco à vontade em relação à fala do Rui, um pouco feliz pelo fato de que ele vem de uma comunidade congadeira, seja de São Paulo ou Minas Gerais, e eu vou falar um pouco nas festas dos quilombos, tentando chegar ao gênero Moçambique e passando pelo Moçambique, né? Bom, eu queria colocar, antes de mais nada, algumas questões em relação ao aspecto que o Moçambique traz, que ele trata de procedimentos que os devotos devocionais fazem, os moçambiqueiros e todo congadeiro, que é de presentificar o sagrado através da corporeidade, através dos seus objetos sagrados, no caso o tambor, a bandeira, o pantagômio, as gungas, aqui no sul, no caso as massacaias, a bandeira de São José que vai no mastro, e o próprio mastro votivo, e os tambores de Moçambique e a roupa dos moçambiqueiros, que define a roupa da santa, que é a roupa branca, e reverenciam, no caso, como toda a congada, ela faz uma relação entre o invisível e o visível, ela faz uma relação entre os nossos ancestrais africanos e os nossos ancestrais afro-brasileiros, e também ela faz uma forma de celebração aos orágulos santos padroeiros negros, né? Notadamente a Nossa Senhora do Rosário São Benedito, mas como o próprio Rui falou, Santo Antônio de Catejerão, e Santa Mercedes, Santa Ifigênia, e no caso do Moçambique, essencialmente a Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, né? Então, ele tem, portanto, esse aspecto devocional. As congadas, elas são de uma origem cultural banto, que se distingue, portanto, da contribuição que vem da cultura urubá, com todos os seus rituais de Ijexá, Queto, etc. Tal. E, enquanto contribuição banto, eu gostaria de ressaltar as várias contribuições que se dão através da capoeira, através do jongo, através do maracatu e o xangô do Recife, no caso religioso, e através do tambor de crioulo, tambor de Minas, aliás, que é Minas, Jeje, a exceção, mas, sobretudo, a contribuição banto, e dentre elas, a cultura do congado, né, que ela estabelece na questão do reinado, e eu queria apontar algumas questões que muitas vezes fazem desse aspecto sincrético ou desse hibridismo cultural. Eu gostaria de soltar um comentário do Stuart Hall no livro Diáspora, quando ele fala a ideia de que nos foi negado, por exemplo, a nossa história e os nossos rituais, eles foram invisibilizados, eles foram, enfim, remetidos por uma outra mediação e uma imposição no âmbito do catolicismo popular, da Igreja Católica, no seu processo de evangelização que começa desde a África, notadamente nos embates que deram com as forças luso-portuguesas, com o reinado do Congo e o reinado da Rainha Ginga no reino de Nigola e Matamba, em que essas manifestações que se deram, elas vão ser, digamos assim, esses reinados, enfim, esses rituais, essa realeza, ela vai ser ressignificada e reinventada e atualizada nos congados brasileiros, notadamente em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, enfim, na forma do reinado, né? Isso não significa que todas as irmandades foram criadas, as irmandades da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que se criou a primeira em Portugal e depois em Pernambuco, que começou a se difundir no Brasil, notadamente que nem sempre uma irmandade tem congada e nem sempre toda congada tem irmandade, né?
Bom, e no caso do Moçambique, ele não tem, digamos assim, está associado a uma irmandade, portanto, não existe um templo católico de devoção negra, como no caso aqui, nós tivemos em Porto Alegre, criado em 1720 a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, que fazia suas celebrações na Rua dos Andrados, enfim, e por volta de 1820 construiu a Igreja Nossa Senhora do Rosário, que depois na década de 30, mais ou menos, ela foi demolida por gestões pela Igreja Católica, né, que alegou que o templo estava precário, mas uma mera desculpa para que invisibilizasse as manifestações religiosas e culturais negras, e aí depois sucedeu esse templo romanizado, que se coloca na abóbada das cruzadas, e no frontispício a gente vê todo um processo de dominação cultural em relação aos indígenas e aos negros, posto simbolicamente no frontispício da Igreja Católica. Não obstante isso, os negros têm esse local com o reverenciamento, inclusive no aprontamento, né? E dos negros que cultuam do ponto de vista católico, do ponto de vista negro, que vão à igreja. Só que a igreja também teve uma outra estratégia, que era de manter ali enquanto um santuário e realizar, acho que foi em maio, as celebrações ligadas à Nossa Senhora do Rosário, e no entanto ela faz uma procissão que traz a Nossa Senhora dos Navegantes, sincroniza no templo Nossa Senhora do Rosário, e como ela é padroeira do Estado, ela começou a ter uma projeção e memorizando e visibilizando a Nossa Senhora do Rosário. Não obstante, os negros, quando vão ao centro de Porto Alegre, eles têm sinalizado aquilo do ponto de vista de circularidade, territorialidade, de assunção de representação de identidade, e inclusive de corporeidade, porque são corpos negros que adentram na igreja e que reverenciam Nossa Senhora do Rosário. Não obstante, toda a leitura que a igreja faz, a partir da ideia de que foi os dominicanos que criaram o dia da vitória de Nossa Senhora do Rosário, por conta daquela vitória na Batalha de Lepanto, em que os católicos estavam no menor número e ganharam dos turcos, enfim. E por conta disso, inclusive, que se estabelece a dualidade, que muitas vezes aparece nas congregadas, a luta entre os cristãos e os mouros, só que aqui é uma ressignificação, uma redenção, e que esses cristãos ou mouros, ou o rei de Congo, que teria se convertido ao catolicismo, diferente da Rainha Ginga, que resistiu, que ampliou as terras angolanas e que lutou por mais de 100 anos. Aqui, o rei de Congo e a Rainha Ginga, eles assumem o protagonismo enquanto reis de uma comunidade negra e que fazem frente hoje em termos contemporâneos, no sentido de que eles atualizam os seus mitos, as suas narrativas místicas, os seus rituais, que fazem, digamos assim, a mimese, a atualização por meio dos rituais dos mitos de fundação, afirmados, então, enquanto reis negros. Né? Então, não é à toa que, quando Moçambique ele chega à frente da igreja no seu primeiro dia, que é o dia do levantamento do mastro, ele vai para a igreja e ele canta para o padre, né? O nosso Padre Santo, desça do altar e venha receber o Moçambique real. O nosso Padre Santo, desça do altar. E enquanto o padre ele não se demove do altar para ir até a frente da igreja e receber a bandeira da Nossa Senhora do Rosário, que, diga-se de passagem, é diferente da imagem em gesso que é colocada e entronizada na igreja, porque a bandeira é a bandeira do grupo, é a bandeira antiga, e ela, onde ela chega, ela não só territorializa, e com ela todos os elementos que visão de mundo, identidade, territorialidade, história, né, se afirmam territorialmente, e o padre recebe, reverencia a bandeira, cumprimenta os reis, e então Moçambique adentra a igreja, e ali estabelecem então entrelaçados rituais eclesiais humanizados com, que é o que eu considero a minha preferência, embora esteja uma leitura da Leda Martins sobre afografias da memória, que é de uma grisologia, divisão de mundo no corpus africano, né, com base na matriz africana, faz uma leitura a partir do canto da dança, através da oralitura da memória, que é o canto, a sua oralidade, que traz o passado colonial imperial e depois o protagonismo do presente, e assenta na ideia da oralidade na performance dos rituais e dos cantos. E também da ideia do Edmilson, da ideia de canto-poemas, que são as narrativas assentadas na corporeidade, no ritual, dos canto-poemas, que seriam as narrativas dos mitos de fundação, e os mitos poéticos, as canções que se dão poeticamente, que eu vou tentar colocar uma questão do Moçambique aqui. No caso, eu opto por uma ideia
do antropólogo José Jorge Carvalho, que o Moçambique, quando ele sai da igreja, ele então estabelece rituais performáticos de matriz africana, né, no seu canto, na sua visão de mundo, na sua corporeidade, na sua dança, no bater dos tambores, né, na batida corporal do pé sobre a terra com a maçacaia, que é um balaim entrelaçado com taquaras e cipó, e é fechado com porongo, e dentro vão contas de lago de Nossa Senhora ou semente de caeté. E junto com guizos que são amarrados na panturrilha de cada uma das pernas, são 24 dançantes. Então essa sonoridade, a potência do dançar, da corporeidade, a propósito que o Rui, que é bailarino, quando as pessoas que são turistas em relação a Moçambique vão lá, eles têm uma ideia do Moçambique, do turista, do olhar de fora, mesmo pessoas que estão no âmbito do campo religioso, e o olhar racista do outro, né, que captura de uma forma depreciativa e vê homens brancos dançando de pé descalço. Não, vagabundo. Porque isso aí é grupo de capoeira, sem que eu tenha essa depreciação. É capoeira, isso aí é de grupo de banda, é batuque, assim, de uma forma depreciativa, porque eles não têm entendimento dessas formas devocionais e desses rituais performáticos que afirmam uma identidade negra, um corpo negro, uma visão de mundo, valores negros. E quando as pessoas começam, então, a interagir, a conhecer, elas percebem que elas estão interagindo com uma comunidade, com um grupo cultural, e que, sobretudo, com uma dimensão que provém do sagrado amplamente, profundamente devocional. E, mais recentemente, Moçambique, através dos seus rituais performáticos, ele tem tido uma transcendência em relação aos rituais sagrados e indo para um plano mais político, de uma forma bastante aguda no presente, em que os rituais, eu vou dar um exemplo, eu só não vou saber o canto, né? Existe um canto que na minha tese eu ressaltei ele, que foi um achado durante a pesquisa, que é um ritual de homenagem que, com a batida do tambor e o canto do grupo, tu chama o homenageado. Guto, o senhor é um... Vou tentar que eu não sei. Guto, o senhor é um homem de bem querer, hoje é o dia, nós queremos ver. Guto, o senhor é um homem de bem querer, hoje é o dia, nós queremos ver. Aí o Guto está lá, daqui a pouco ele ouve o nome de tambor batendo, e o chefe cantando e chamando, e daqui a pouco alguém diz que eu acho que é contigo a coisa lá, né? É contigo. Aí o Guto se toca, tá, mas aí o que eu faço? Aí daqui a pouco tem pessoas que chegam. Se ele não é informado que ele tem que chegar lá à frente do grupo, o chefe de espada dançando, né? Me permite, por favor, vocês vão me desculpar, né? O chefe, eu não sou. O chefe da espada que ele tem esse molejo ativo, ele tem essa elegância com a espada, né? Que assim, aí ele vem com a espada, dança e tem esse molejo. Isso já é o estilo de dança dele, porque outro capitão de espada dança de outro jeito, né? Aí ele vem, e ele vai lá e busca o convidado, né? Busca o convidado e vai lá, leva do lado e perfila ele do lado da bandeira da Nossa Senhora ao lado dos reis negros. E o tambor está aqui com o chefe de tambor, os tamboreiros, e deixa ele ali. Aí o grupo começa a dança. Ele pela projeção dele, por toda a contribuição à cultura negra, que o grupo no passado, ele homenageava, como disse a Rainha Giga, e os Aldir a gente homenageava qualquer gato pulguento que entrasse no salão, porque as coordenadoras brancas nos obrigavam. Era prefeita, era vereadora, era de escambau. E aí, só que não, né? Só que aí o grupo começou a incorporar uma visão política, um protagonismo, e disse, não, né? A coordenadora, o grupo, o chefe, a gente não vai fazer mais, agora vai escolher quem a gente quer homenagear. Então, de uma manifestação mágica religiosa que permanece, há uma reinvenção no presente, uma assunção política, digamos assim. E aí, a dança, quando eu vou... Permita-me. Então, o grupo dança, são 24 dançantes, eles dançam, aí vão dançando, faz todas aquelas performances, voltam e te reverenciam de novo, né? Aqui, entendeu? Quando termina todo o ritual, ele se foi transformado, foi admitido como um filho do Rosário. E aí, toda e qualquer casa de moçambiqueiro, as portas estão abertas para ele. Onde chegar, o momento que chegar, a hora que ele chegar, ele é um filho do Rosário. Obrigado. O filho do Rosário. Queria só, para não deixar de assim, escapar, de repente se alonga o tempo, é que o grupo, para dar um entendimento,
Eu vou passar, acho que rapidamente, para a gente ganhar tempo. Tá, pode pedir. Para onde tu aponta? Para ti? Isso aí. Então, aqui a gente vai falar de festas, elas são vistas como patrimônios, fenômenos, são fenômenos locais, porque como Moçambique, qualquer congada, ela remete à ideia da comercialidade, do alimento, das roupas, da dança, dos objetos sagrados, dos tambores, as espadas, a bandeira, etc. Enfim, o aspecto performativo que eu falei aqui, a questão dos valores de cada congada, ela tem um mito de fundação, e aí ela se distingue, acho que a Denise botou no início a ideia dessa visão eurocêntrica que homogeneiza, patroniza. Cada congada ela tem uma roupa distinta e ela pode variar suas roupas também, dependendo de cada festa, cada contexto, e ela tem um mito de fundação que é distintivo de cada uma. Ela tem cores variadas, danças, cantos, enfim, e aí eu digo sempre que se multiplica a uma multiplicidade, uma diversidade na diferença. A diferença é a matriz africana e a brasileira. Bom, então constitui múltiplos meios de expressão, plástico, porque quando tu remete à congada dança, isso está implicado a história, está implicado a memória social, dos valores da identidade. Eu acompanho uma oficina de Masacaia. Então, a Masacaia tem um elemento de não naturalizar, mas uma interação com o ambiente, com um aspecto cosmológico. Uma Masacaia, tu tem que buscar taquara, tu tem que pegar o porongo, pegar a planta que chama caetés, né, para elaborar isso aqui. Né? Então, os moçambiqueiros fazem a Masacaia, eles sim, mas enquanto aí me lembra a questão do Gitsky, né? Que é, não obstante a questão patrimonial que se relevam as pirâmides do Egito, tem que se dar relevância para as massacaias, para os tambores, para as espadas, para os objetos sagrados, porque em torno da realização disso vai se introjetando, internalizando, melhor dizendo, uma identidade, as memórias vão sendo reafirmadas, as histórias, por conta que a comunidade ela está representando a si e falando de si, né? Mediado por esses objetos sagrados. Bom, as festas são coletivas porque são os indivíduos que se representam. Por gentileza. Bom, a gente já está falando de corporeidade, eu falei rapidamente que nós, no Brasil, no caso das manifestações do tambor de Crioulo, tambor de Minas, o Xangô de Recife está associado ao maracatu, sobretudo o de baque virado, sobretudo, o batuque nas suas correntes, a Umbanda na linha cruzada, enfim, etc. E os quilombolas participam de muitos eventos festivos associados aos cultos afro-brasileiros, seja em casas situadas nos seus territórios ou fora deles, uma dimensão de desterritorialização próximo e distante, criando diásporas internas. Ou seja, um moçambiqueiro, já que a gente está falando de corporeidade, né, nós temos muitos moçambiqueiros que são filhos de santo, e que, no caso do Congado, é uma devoção católica afro-brasileira de matriz africana. Nós temos o nosso rei de Congo atual, ele foi, curiosamente, ele é um filho de santo, o orixá dele é Xangô, e ele precisa dos imperadores, e isso é bom para ti, né? E ele é congadeiro, e hoje ele assumiu a condição do rei de Congo. Ele está tendo umas questões lá, porque ele é um pouco novo, enfim, aquelas coisas. Por gentileza. Bom, aí essa questão do processo de homologização, tu tem esse modelo de uma imposição católica, mas o conteúdo, a resistência à matriz que ela é afirmada por dentro das comunidades é uma visão de mundo negra, afro-brasileira, enfim, de resistência, enfim. Essas irmandades que eu referi ali, obviamente, elas têm primordialmente a Nossa Senhora do Rosário como devoto, São Benedito, mas como eu falei aqui, Santa Efigênia e Santa Mercedes. Aqui um conjunto de festas ligadas aos grupos de dias europeus, que eu não vou entrar em detalhes, que todo mundo tem bastante informação sobre, como altos de Natal, que vai dar nos ternos de reis, enfim, os altos nos quilombos, enfim, Círio de Nazaré, Corpus Christi, Drama, Paixão, Festa do Bonfim, Festa de Iemanjá e tantas outras festas, por gentileza. Tá. Bom, aí nós temos folguedos de espírito lúdico, que são os afoxés, o congado, o maracatu, os cabloquinhos, tambor de crioula marujado, a vaquejada, enfim, os blocos afros, para dar conta dessa dimensão da corporeidade negra, só que algumas têm uma dimensão lúdica carnavalizada. No caso do congado, a gente tem o Congo com uma dimensão, pode-se dizer, o Congo, catopésia, os vilões com um pouco assim de brilho carnavalizado, mas o Moçambique, que é o Moçambique aqui do Sul, ele tem um caráter fundamentalmente devocional.
Então, assim, nos mitos de fundação dão conta que a Nossa Senhora apareceu ao longo da costa brasileira e os portugueses chegaram lá com gaita, não sei o que, cantaram tudo e ela meio que se moveu, ou ela veio para o continente, no outro dia ela estava no mar. Aí vieram os combos com Rebeca, com chocalho, com gaita, bastante coloridos, e os quicumbis também cantaram. Ela veio, se moveu, fez, se entronizou, no dia não estava lá. Aí tem uma narrativa colocada que os negros mais empobrecidos, enfim, e somente tocando o tambor, os tambores do Moçambique, enfim, tem 3 nomes diferentes, cascaça, enfim, o tambor daqui, os tambores de Moçambique, dançando de pé descalço, somente com canto e com a dança, por isso que a Congada ela tem essa expressão, que a expressão do sagrado e da fé, ela se dá pela dança, pelo canto e pela performance e a batida dos tambores, a percussão dos tambores. Aí a Nossa Senhora do Rosário ela sai do mar e, obviamente, tem toda uma ideia que, ao vir do mar, também ela foi acompanhada pelos escravos que vieram pelo tráfico atlântico, os navios negreiros, por isso a marujada, e os marujados, e aí ela é entronizada, de fato, e aí se transforma como a padroeira, a Uraga Negra essencial, e depois São Benedito, tantos outros. Bom, aqui eu vou só me adiantar aqui, bom, então, de matriz africana do jongo. O jongo tem a ideia que tem os bares que eles têm nos terreiros, e depois tu tem a ideia, quando tu acende a fogueira, que tu vai percutir os tambores de jongo, a dança, que dá uma circularidade, e que tu tem as visarias, os desafios, enfim, que tu tem que conseguir adivinhar, porque senão ele pode trazer uma ideia de o que hoje está um pouco superado, de feitiço, enfim. Mas o jongo, ele tem uma ideia de ludicidade permeado pela religiosidade. Tá, ok? Bom, eu acho que aqui eu vou passar porque... aqui sim, eu acho que o instrumental, também não falo instrumental, pode seguir. Pode seguir. Tá, aqui, então o jongo ele tem um pouco assim, a abertura, a licença para iniciar a obra do jongo, a louvação, a avisaria para alegar a questão de divertimento, que no Moçambique, eu quero fazer cotejar aqui, que no Moçambique tu tem assim, tu tem os cantos de igreja, que eu sinalizei aqui, então tem o canto para entrar e tem o canto que digamos assim, entroniza a realeza, quando a rainha é coroada e o tambor percute dentro da igreja, né? Tá coroado, bem coroado, nosso rei imperador, tá coroado, bem coroado, nosso rei imperador, tá com a coroa na cabeça, tá a coroa na cabeça, coroa do nosso Senhor, tá? E aí depois que canta, na última batida, lá no terceiro, quarto canto, a rainha coroada está entronizada. Quando sai para a rua, são cantos lúdicos. Por isso que tem assim, ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha. Ó, que rua tão comprida, toda cheia de pedrinha. Tenho medo de cair lá, vivo o Rosário de Maria. Tenho medo de cair lá, vivo o Rosário de Maria. Claro que isso é com tambor, com a performance dos 24 dançantes, com os capitães de espada, com os reis, a oferta da bandeira, que traz a bandeira. E, bom, as demandas, que seriam então a briga, os desafios, e o encerramento, a despedida, que é muito comum também no Moçambique. Por gentileza, por favor. Tá. Aqui, só para pontuar que os reinados e irmandades, que quando tem o reinado, tu tem a performance, digamos assim, eu gostaria que tu me ajudasse, para entender. Aqui o grupo Moçambique é a congada que se apresenta, quando muito tem que ir comigo visitando ele. Mas lá se constitui num reinado, quando tu tem o rei e tu tem o cortejo de várias congadas, o combo, catupés, vilões, enfim, e que vão depois visitar os festeiros, no caso, e depois vão fazer o cortejo, vão na igreja, assim. Eu acompanhei a festa São Benedito em Aparecida, a 105ª, 2 vezes, e que tinha o reinado composto, que foi a primeira vez que eu vi reinado composto, e que depois vão na casa, vão saudar os reis festeiros, né, enfim, e tu tem depois a missa conga, né, esse que se dá lá, e aí essencialmente se dá a matriz africana. A questão da corporeidade, para me alinhar um pouco, eu quero que o Badiba também entenda, onde é que se dá também a questão da corporeidade, da questão da territorialização? Se tem um cortejo, tá? O Moçambique agora esse ano vai fazer um cortejo lá por conta do pagamento de promessa. Tá? Mas quando as congadas estão espalhadas pela cidade,
ela está territorializando, a corporeidade ela está assumindo, um pouco, estou me levando um pouco na questão do José Carlos dos Anjos, tem que essa ideia que o indivíduo, o Diego, carrega o corpo nas costas. As comunidades levam os objetos sagrados, a sua visão de mundo, a sua estética, né, que é bom que se diga, a sua estética, né? Então tu tem um grupo assim, os cartopés vêm lá dentro, tá batendo tambor assim, vamos supor, eu vou fazer aqui mais ou menos o maçambiqueiro, tentando dialogar com o Rui na questão da corporeidade. Então, para muitas pessoas que é um monte de negro pulando, tu tem, por exemplo, um dançante que vem assim, dançando assim. Ou senão vem assim. Vem assim. Assim. Tem uns que vem assim, né? E aí o olhar, quando ele vai se refinando, quando tu vai digamos assim, se inteirando das dimensões culturais, tu vai tendo a percepção dessa variação da expressão corporal, com todo o caráter de devoção, enfim. E tem os cantos lúdicos, né? Que, aí tu vê eu não vou saber fazer mais ou menos assim, ficar assim. Pinto pio, andorogo, galo cantou, cocorocô, povo de Maria, Pinto pio, povo de Maria, galo cantou, que é mais lúdico, é mais assim com alegria, e isso vai, a própria comunidade, o grupo, ela vai mantendo aquela unidade, aquela união. Bom, então, dos diversos grupos, tem o terno de Moçambique, que tem origem nos grupos bantos. O seu canto é devocional lamentoso, que remete ao período colonial escravocrata, de muito lamento, e os mitos, a narrativa acerca dos mitos de fundação. Então, o cadenciado louvor ao santo de devoção adota os pantagomes e as pantagonas ovais, né, que é aqueles que se usa aquelas calotas de carro, e as gundas, ou as paias, que são aquelas latinhas, muitas pequenas, outras grandes, tem umas variações, que vão nos pés cheios de sementes, chumbinhos, amarrados nos tornozelos. Aqui no Moçambique é a maçacaia, que é amarrado no tornozelo, enfim. Tá. Eu estou fora de forma, né? Por favor. Estou fora de forma. Por favor, aqui é o Moçambique. Aqui só queria montar aqui no Condado Mineiro, paulista, normalmente o que representa a Santa, a bandeira, ela vem numa forma horizontal. O Moçambique ele é conduzido com uma bandeira mais um mastro, enfim, e levado pelo alpendre da bandeira. Enfim. Bom, aí terno de Congo, que são mais brincantes, cantores alegres, que enfeitam cortejo, cujas indumentadas são mais coloridas, servindo para animar a festa, utilizam tamborins, violas, cavaquinhos, chocalhos, reco-reco, pandeiros e herege reis vitalícios, rei de Congo, rainha perpétua. Por favor. Aqui um catupé, um Congo, né? Enfim, pode passar. Os catupés então, seriam um terno de influência indígena em relação à interação entre escravos fugidos e índios que se escondiam nas matas, realizam cantos irônicos, né? Eles são muito coloridos, assim, os catupés, ele vê que abrilhantam um cortejo, né? Enfim. As marujadas, que seria a travessia que o africano fez no tráfico transatlântico, ela remete a essa ideia da travessia, são os marujos. Aqui eu quero mostrar um Moçambique antigo, né? Então aqui tu vai ver aqui assim, a rainha, o rei de Congo, os reis festeiros, os tamboreiros, os capitães de espadas, por favor. Posso ver se eu tenho. Aqui o grupo hoje. Aquele mesmo grupo lá, só para remeter que o Antônio Stenzel Filho, no livro A Vila da Serra, publicado em 1924, ele faz uma crônica, uma referência ao encontro do Quicumbi vindo de Palmares, que pertencia a Osório, e o Moçambique vindo de Morro Alto, se encontrando na sede em Osório em meados do século XIX. Tá? E aqui o Moçambique hoje, capitães de espadas, os dançantes, aqui é o do rei de Congo, com a cobra vermelha, aqui o da Rainha Ginga, são soldados rodados da Rainha Ginga, o festeiro, aqui está a santa que sacraliza onde ela chega, né? Essa que seria a Nossa Senhora do Rosário, e aqui, uma particularidade, as espadas, aqui, essa bandeira ela é tratada como um ente, né? Então, assim, quando eu cheguei lá, eles desmontam a bandeira e lavam, porque, não, tem que cuidar dela, ela tem que estar limpa. Aí dava um perfume, que era um perfume de biografia, que tinha, aquelas coisas todas. E quando essa bandeira está mal cuidada, mal fere, a crítica é bem pesada, como se estivesse tratando de um ente
que se presentifica. Enfim, gentileza. Aqui a festeira. Curiosamente, esse ano houve uma invenção que foi muito criticada. Assim, existe a possibilidade de alterações dentro do âmbito da tradição, mas de uma forma imperceptível, mas quando isso atinge que não há uma legitimidade do grupo, as críticas sobrevêm. Aí uma bandeira amarela. Aqui, só antes que finalize, a questão da corporeidade. Então, acho que isso é essencial. Se eu não falar isso aqui, seria sair daqui meio triste. Como é que surge um dançante Moçambique? Quando uma mãe moçambiqueira grávida oferece seu filho para Nossa Senhora do Rosário, que eles consideram a primeira mãe dele, a segunda mãe é a mãe biológica, no aspecto devocional. Então, quando ele nasce por um bom filho, saúde, coisa e tal, aí ele começa a dançar vestido de conguinho, né? Ele é apresentado para Nossa Senhora, é apresentado para os reis, tamboreiro, e a primeira dança dele é nos braços dos guias, os primeiros guias. Então, assim, o primeiro movimento corporal de dança, com toda a sonoridade aqui do Moçambique, dos tambores, né, se projetando no canto, é nos braços dos guias. Depois eles têm dança por 7 anos, se quiser continuar, continua. As mulheres vão até os 7 anos, depois elas saem. O grupo ainda não fez uma adesão da ideia de que as mulheres se incorporassem ao grupo, embora numa festa que foi muito precária um certo ano, as gurias só se entraram com a roupa, seguraram e fizeram a festa num ano lá que foi muito exaltado, inclusive. Por favor. Aqui na igreja, os tamboreiros, por favor. Bom, aí só para dizer que depois se consagrou o gênero musical Moçambique nos festivais nativistas, né, que hoje vários músicos fazem música baseada no patrimônio imaterial do Moçambique, sobretudo na percussão do tambor de Moçambique, que é o gênero Moçambique. Por favor. Acho que é isso. Deu? E o Kikumbi, só para dizer que aqui no Sul existe 2 grupos, um é o Kikumbi, que ele é mais carnavalizado, né? Então eles têm percussão, reco-reco, etc. Tal, e o Moçambique é mais devocional, no sentido da devoção aos seus 2 santos primordiais, que é o Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Né? Eu acho que fica à disposição para uma pergunta. Né?